Olá, meus queridos alunos. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo de matemática e nós vamos hoje trabalhar geometria plana. A geometria plana estuda figuras que nós já conhecemos, como o círculo, triângulo, o quadrado, o retângulo, o pentágono, o hexágono e outras que ainda não tínhamos estudados, que em breve nós estudaremos, que é o trapézio, o paralelogramo e o losango. Ao lado direito, nós temos figuras espaciais ou sólidos geométricos, que é a soma das figuras planas que formam entre círculo e um retângulo ou cilindro, o cone, o cubo, que é o formato de vários quadrados conectados, as pirâmides, seja triangular com base de triângulo, seja com base quadrada ou hexagonal, o paralelepípedo, que na verdade é a junção de vários retângulos, e nós vamos encontrar essas figuras no nosso dia a dia. A matemática estuda a relação da geometria, por exemplo, o estudo entre pontos. Na verdade, a definição, por exemplo, de reta, vou tentar fazer uma boa reta aqui, é a menor distância entre dois pontos. Essa é a definição de reta. A menor distância entre dois pontos. Estuda também as curvas, volume. Você sabe que é possível estudar quantidades de líquido dentro de um recipiente, como 1 litro ou ml. Tudo isso é estudado na área da geometria. Ela também é encontrada na natureza, na folha da árvore. Esse formato na natureza da folha, como uma gota d'água, na verdade é para se proteger do vento, porque esse formato faz com que o vento, quando bata na folha, não a arranque, porque ela não oferece resistência por causa dessa curva. Nós vamos encontrar também a geometria no universo, na sua forma e também no corpo humano. Existe uma área chamada proporcionalidade, em que é possível detectar, e os desenhistas usam muito bem isso para, quando vai realizar a construção de um corpo, o desenho de um corpo, ele sabe a proporcionalidade de cada distância como é formado. Mas também a geometria, ela está na arte, né? E é bem interessante isso, porque nós vamos encontrar, por exemplo, nesse quadro de Tarsila do Amaral, né? Esse quadro chama-se Gare. Ela fez isso quando ela estava na França e ela realizou várias formas geométricas no seu quadro. Alguém olhando para esse quadro diria que é um quadro
feito por criança, mas ele vale milhões. À esquerda aqui, esse quadro que chama A Lua, para vocês terem uma ideia, foi vendido por 20 milhões de dólares. No nosso dinheiro, 100 milhões de reais. Essa figura de Mondrian é um quadro que foi avaliado e vendido por 50 milhões de dólares, 250 milhões de reais. Um quadro formado por linhas retas, em que dentro formam retângulos e quadrados pintados. A sua originalidade levou, então, a esse valor pelo gosto. Hoje, essa figura ela é utilizada na moda, nas roupas, praticamente a toda a nossa volta. E o tema dele são linhas retas formando figuras geométricas com retângulos e quadrados. A geometria é uma ciência que vem sendo estudada desde a época da Grécia. Lembram quando nós vimos na história? Mais de 400 anos antes de Cristo, a Grécia já estudava as formas. Então, geometria é uma palavra de origem grega. O geo vem de terra e metria significa medir. Então, geometria é uma ciência que estuda as formas, as figuras planas e espaciais. Nós vamos dar ênfase agora às figuras planas, para depois trabalharmos as espaciais. Nós vemos aqui algumas figuras que nós já conhecemos, como o retângulo. Paralelo são os lados opostos de uma figura. Então, o retângulo ele tem dois lados iguais na horizontal e dois lados na vertical. Essas figuras são chamadas de polígono. A segunda imagem é um triângulo. Não vamos nos importar agora ao nome, ao tipo de triângulo, mas nós identificamos a letra A e C como figuras reconhecidas como triângulo, porque tem três lados. Nós já vimos também o quadrado, o pentágono, que tem 5 lados. Lembra bem uma casinha? O hexágono é um polígono com 6 lados. E depois nós iremos ver as outras figuras planas. Só para lembrá-los, eu me referia ao nome das figuras, dizendo sobre seus lados, mas há
uma outra parte desse estudo que nós faremos em breve, que se refere também ao ângulo. E esse sim determina exatamente o nome da figura, porque nós temos, por exemplo, pentágono, que tem outra forma diferente desse daqui, que tem também 5 lados, 5 ângulos, e não é especificamente o mesmo desenho, mas ele, muito embora ele tenha 5 lados, mas também 5 ângulos, por isso o seu nome de pentágono. Triângulo, 3 ângulos. Mas isso será um estudo nosso mais para frente. Nós temos aqui um polígono que é o quadrado. Ele é formado por retas unidas por 2 pontos. Isso é uma reta. Ele está limitado, então, a esses 2 pontos. E quando se forma, então, 4 retas, nós temos o polígono, que é o quadrado. Dentre as figuras planas, há várias formas geométricas. Algumas são conhecidas como quadriláteros, porque tem 4 lados, não importando o seu formato, desde que ele tenha 4 lados, ele é conhecido como quadrilátero. Depois nós temos os triângulos, as formas hexagonais, e toda ela, quando tem o seu formato fechado, ele é conhecido como polígono. Há uma regra: todo polígono é formado por linhas fechadas que não se cruzam. Então, essa forma aqui, mesmo que estivesse fechado aqui, tendo 2 formatos de triângulo, como essa figura tem linhas cruzadas, não é considerado um polígono. Essa estrela sim, porque todas as suas retas estão fechadas. Eu poderia colocar uma figura parecendo um triângulo, mas com um lado aberto. Isso não é uma figura poligonal, não é polígono. É o que nós chamamos de não polígono. Essa é uma figura que não é polígono, porque ela tem a forma arredondada. E, retomando, polígono é toda figura formada por linhas retas, por isso essa encurvada não é, formada por linhas retas fechadas.